Eu analisei o perfil no Google de mais de 5.000 casas de repouso ao redor do Brasil. E olha só 14% delas não tem pelo menos um erro fatal que vai prejudicar a performance dela no Google. Será que o seu site está derrubando a performance da sua casa de repouso? Um site pode te ajudar a conseguir mais clientes, mas ele também pode, se tiver alguns erros específicos, ser o motivo do Google penalizar a sua casa. Quando o usuário fazer uma busca, ele preferir mostrar outras casas e não a sua. Tem uma coisa que você precisa entender sobre o Google antes de tudo. Quando alguém quer internar um familiar numa casa de repouso, ele vai lá no Google e pesquisa casas de repouso perto de mim, casas de repouso na minha cidade, ou só casas de repouso, que o Google também vê a localização dele e interpreta como casas de repouso perto de mim. E aí o Google vai escolher 3 casas para mostrar para essa pessoa. Ele vai escolher essas casas com base em um monte de critérios, mas basicamente ele quer ver se aquela é uma casa legítima, e ele vai usar o que ele, como um algoritmo de busca, consegue ver, que é as informações na internet sobre aquela casa. Essas 3 casas que ele vai selecionar são as casas que recebem 90% dos contatos. Elas recebem desproporcionalmente muito mais contato que as casas que não estão no top 3. Porque a maior parte das pessoas não vai rolar e rolar e rolar a página e ligar e ligar e ligar para casas. Ela vai ver uma casa, a primeira que mostrou, a segunda ou a terceira, mas a primeira página, ver o telefone, ligar ou mandar um WhatsApp, visitar a casa, gostar, internar e acabou. Então não só essas casas recebem muito mais contatos, elas recebem os melhores contatos também. Porque se você é dono de casa de repouso, você já percebeu que os melhores contatos, os melhores hóspedes são aqueles que são papum. Liga, gostou, internou, acabou. E aí dali pra frente ele visita o idoso, ele paga em dia e tudo mais. Esses são os melhores. Depois, a pessoa que vai rolando pra baixo, a pessoa que chega pra casa que tá muito lá embaixo, ela é ou é um cliente pior, ou é um cliente que quer pagar muito pouco, um cliente com expectativas irreais e tudo isso. Se você é uma dessas 3 primeiras casas, invariavelmente você está lotado. E o que acontece é que um desses critérios que o Google vai usar para ver se a sua casa é legítima ou não, é se ela tem um site. Por quê? Uma casa que tem um site tem muito mais chances de ser legítima do que uma casa que não tem um site, ou que tem um perfil de rede social, ou alguma coisa assim. Então o Google prefere mostrar a casa que tem um site. Agora, com frequência, as casas, mesmo colocando um site no perfil do Google, acabam sendo penalizadas, porque o site delas tem algum erro fatal. E o motivo para isso acontecer me tira um pouco do sério. É o seguinte: a maior parte dos donos de casa de repouso não é especialista em site, em marketing digital. Por isso que eles foram fazer casas de repouso, não sites, ou enfim, ser especialistas em marketing digital. E aí eles contratam uma agência para fazer o site deles. Vocês contratam uma agência para fazer o site de vocês. E até aí tudo bem. Na minha opinião, a gente precisa de especialistas fazendo as coisas em que são especialistas. Você vai cuidar de idoso, você vai treinar a sua equipe, você vai falar com as famílias. Esse é o seu trabalho. E alguém que é especialista em site vai fazer o seu site. Isso é ótimo. O problema é que é muito frequente essas agências tirarem vantagem de você, te cobrarem caro, caro, caro para fazer o site e nem elas mesmas sabem muito bem o que elas estão fazendo. É tipo quando você leva o carro no mecânico e primeiro ele quer te vender 1.000.000 de coisas adicionais que você não precisa do seu carro. Beleza. Só que é pior, porque o seu carro, além de tudo, sai de lá pior do que ele entrou. Agora eu vou te mostrar quais são esses 3 erros fatais para você ver se você está cometendo algum deles e como resolver cada um. Vamos lá. Erro fatal número 1: usar redes sociais como site no Google. Nessa altura do campeonato, você já deve ter reparado que no seu perfil do Google, da sua casa de repouso, tem um espaço para colocar um site. E lá você deveria colocar o site da sua casa de repouso. Como ele só exige que seja uma URL, um link ali, algumas casas preferem não fazer site e colocar um link para uma rede social ali. Então eles colocam um link para o Instagram, às vezes um link para o Facebook e às vezes para o WhatsApp. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. E isso é um desastre por 2 motivos. Primeiro, o Google vê isso e ele sabe na hora que é um link do Instagram ou do Facebook. Ele não consegue ver muita coisa, porque ele é só um algoritmo, mas isso ele consegue ver. Então ele sabe que você, na verdade, não tem um site. E ele vai dar preferência, como eu falei antes, a casas de repouso que tenham um site. Uma das coisas que o Google mais preza é passar confiança e confiabilidade para as pessoas. Por causa disso, ele quer evitar mostrar negócios clandestinos. Segundo a lógica dele, um negócio que tem um site próprio tem muito menos chances de ser clandestino do que um negócio que só tem uma rede social. Isso porque qualquer um consegue fazer um Instagram com foto editada, com qualquer e-mail, e sair vendendo qualquer coisa.
Um site já é bem mais difícil. Então, menos pessoas vão encontrar você se você usa uma rede social como seu site no perfil do Google, ponto final. E a solução é bem simples, na verdade. Crie um site próprio, mesmo que seja básico, de uma página só, e atualize o seu perfil do Google para apontar para ele. Você vai ver um aumento imediato no número de contatos que você recebe se você fizer isso. Erro fatal número 2. Sites que não têm domínio próprio, que tem o que a gente chama de subdomínios. O que isso quer dizer? Quando você usa um subdomínio gratuito, tipo casaderepouso.wixsite.com ou casaderepouso.wordpress.com, ou pior, Linktree, sites.google.com. Isso, geralmente a pessoa faz isso quando ela não quer comprar o domínio. Ela vai num construtor de site, ela faz o site dela lá e esse site já pode ficar público sem você gastar nada, que é usando esses subdomínios. Porém, isso passa uma impressão muito, muito, muito amadora para quem está visitando. Então, não reflete o cuidado que você dá para os seus hóspedes. Quando a gente está falando de um ente querido, ninguém quer confiar a vida deles nas mãos de amadores. E além disso, tem um risco real, que é que qualquer pessoa pode registrar o nome da sua casa e depois você perde o controle sobre sua identidade online. Então, a sua casa chama Cantinho da Vovó e você usa o Wixsite, alguém pode ir lá e comprar cantinhodavovó.com.br e fazer um site e usar para casa deles, e aí você não tem o que fazer. Mas o pior nem é tudo isso. O pior é que o Google também considera subdomínios como menos confiáveis. E caem muito a sua chance de aparecer no top 3 das buscas. E como eu te falei, você não recebe só um pouco menos de contato quando você não está no top 3. Você recebe muito menos. Você recebe, tipo, 10 vezes menos. A solução, de novo, não é muito complexa. Investe em um domínio próprio. Não é muito caro e aumenta instantaneamente a sua credibilidade. Agora o erro fatal número 3. Ter um site HTTP e não HTTPS. Esse provavelmente é o mais prejudicial de todos. Isso quer dizer que o seu site não tem um certificado de segurança chamado SSL, que é uma coisa bem simples. Olha, deixa eu te mostrar um exemplo. Quando você tem um site HTTP, ou quando você visita um site HTTP, a maioria dos navegadores vai parar tudo, não vai deixar você prosseguir e vai te mostrar um aviso de conexão não segura e falar uma coisa bem absurda, tipo, esse site pode estar tentando roubar suas senhas. E imagina o que passa pela cabeça da filha que está procurando um lugar para cuidar da mãe idosa e vê isso. Se elas não se preocupam com a segurança do site, será que elas vão se preocupar com a segurança dos residentes? Infelizmente, é isso que passa na cabeça do cliente. Ela pensa que vocês não são profissionais. Esse detalhe técnico pequeno pode destruir toda a sua credibilidade antes mesmo dos clientes terem a chance de conhecer o seu trabalho. Agora, a solução é simples, é só instalar um certificado SSL no seu site. Não é caro, às vezes é de graça. E eu vou te falar uma coisa. Se você contratou uma agência para fazer o seu site e ele está em HTTP, me desculpa, mas você foi muito enganado. Isso é um absurdo muito, muito grande. Agora, a sua casa de repouso está cometendo algum desses erros fatais? Aliás, só para garantir, o site dela funciona? Dá uma conferida no seu site para ver se você está cometendo algum desses erros. Vai no seu perfil do Google. Porque qualquer um desses erros pode estar te custando literalmente mais de 10 mil reais por mês. Você já fez a conta de quanto? Quanto que você poderia estar lucrando hoje se a sua casa tivesse 100% ocupada? 20 mil reais por mês a mais? 60 mil reais por mês a mais? Você vai saber melhor do que eu fazer essa conta. O que você faria com esse dinheiro todo? As casas que aprenderam a jogar o jogo do digital, hoje, no Brasil, estão 100% ocupadas, porque é uma questão demográfica. A demanda por casas de repouso hoje no Brasil é muito maior do que a oferta, do que o número de vagas. Então, se você não está com lista de espera, tem alguém que está tomando os seus clientes. Ah, mas eu cheguei até aqui sem site. Cara, sim, até hoje isso funcionou. Mas a verdade é que cada vez mais os seus concorrentes estão se digitalizando e cada vez mais os futuros clientes estão na internet. Se você não se adiantar a eles, você vai ficar para trás. Você está se perguntando se o seu site está caindo em algum desses erros. Ou se você quer uma análise profissional do seu marketing digital, eu tenho uma oferta para fazer para você. Eu deixei um link aqui na descrição para marcar uma reunião comigo. Nessa call, eu posso fazer uma consultoria gratuita do seu site, eu vou olhar o seu site, o seu perfil no Google, e eu vou te dar uma opinião profissional do que precisa mudar. Além de ser especialista em marketing digital, eu entendo do mercado de LPIs porque eu trabalho só com ele. Eu sei os elementos que o seu site precisa ter, o que o consumidor está procurando e eu sei que eu posso te ajudar. Clica no link da descrição e marca uma call comigo essa semana ainda, sem compromisso. Você não tem nada a perder com isso, só que você tem muito a ganhar. Vamos conversar?